Na maior parte da história da humanidade, a maneira que a gente pôde estudar o universo era única e exclusivamente pela luz. A fotometria, ou seja, os estudos da luz, começaram na Grécia Antiga, quando Hiparco dividiu as estrelas. As estrelas de primeira magnitude eram as estrelas mais brilhantes, seguidas pelas de segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que eram as estrelas menos brilhantes que o olho humano ainda conseguia enxergar no céu noturno. Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre fotometria. Astros e gatos. Quando uma fonte de luz esférica emite luz, essa luz também se propaga esfericamente. A energia propagada por tempo é a potência, que no caso das estrelas a gente chama de luminosidade. Já a potência por área, ou a unidade de energia por unidade de tempo por unidade de área, é chamada de fluxo, em joules por segundo por metro quadrado. Assim, o fluxo da potência pode ser dado em função da sua luminosidade, tal que o fluxo é a potência dividido pela área, ou seja, a luminosidade dividido pela área da esfera, 4πd², sendo que essa esfera é a esfera cujo raio vai desde o observador até a estrela, que é a esfera de propagação dessa energia. Além disso, existe o chamado fluxo intrínseco, que é quando o raio dessa esfera é justamente o raio da própria estrela. Isso representa mais ou menos o fluxo quando você está logo na frente da estrela. A luminosidade de uma estrela varia com o comprimento de onda, gerando uma curva característica, que a gente chama de espectro da estrela. A região do pico de intensidade determina a cor das estrelas para nós. Perceba que todos esses espectros têm um formato muito parecido entre si. Isso porque as estrelas são aproximadamente o que a gente chama de corpos negros. Ou seja, corpos que absorvem toda a radiação que incide neles sem refletir nada. É como se fosse uma esfera cheia de espelhos dentro e com um furinho minúsculo, pelo qual a luz entra, só que como tem esses muitos espelhos dentro, ela não consegue sair. O formato do espectro do corpo negro foi a razão inicial para criar a ideia de quantização da energia. Ou seja, criar a ideia de que a energia venha em pacotinhos discretos, com tamanho fixo e múltiplos de um número fixo. Com a teoria clássica, a curva segue o formato dessa curva preta aqui na imagem, onde ela aumenta infinitamente para comprimentos de onda menores. Valores nos quais as medidas experimentais mostram que deveria, na verdade, ter um pico e esse valor cair. Esse problema foi chamado de catástrofe do ultravioleta e foi um dos grandes problemas da física por muito tempo, até que Planck criou uma lei que, a princípio, inclusive, ele mesmo dizia que não sabia por que funcionava, mas simplesmente que funcionava, que foi batizada de Lei de Planck, que disse que a energia é uma constante de proporcionalidade, H, ou, posteriormente, constante de Planck, multiplicado pela frequência da luz. Assim, a energia eletromagnética só poderia vir em pacotinhos discretos, ou seja, discreto é tudo que não é contínuo, chamados quântons, ou, no caso da luz, por exemplo, fótons. Com essa distribuição de energia quantizada, a fórmula para os espectros das estrelas assume a função de Planck, onde a função se aproxima do zero para comprimentos de onda menores, resolvendo o problema da catástrofe do ultravioleta. A função de Planck te diz a intensidade, em função da temperatura, por comprimento de onda. Quando você integra essa função, ou seja, você pega essa intensidade para todas as frequências e todos os comprimentos de onda e soma todos os pedacinhos dessa área, você obtém a lei de Stefan-Boltzmann, que te diz que o fluxo total é proporcional à temperatura elevada à quarta, onde sigma é a constante de proporcionalidade e é um agrupamento das outras constantes da distribuição de Planck, chamada constante de Boltzmann. Isso te diz que quanto maior o fluxo, maior a temperatura de uma estrela e vice-versa. Quanto maior a temperatura, maior o fluxo, o que é um resultado importantíssimo. Já derivando a distribuição de Planck, você encontra, pelo conceito de derivada, a inclinação da reta tangente, ou seja, o quanto essa intensidade varia com o comprimento de onda. Quando você iguala essa derivada a zero, você tem um ponto chamado pico, ou seja, se você iguala essa derivada a zero, você tem um ponto onde a intensidade para de crescer e começa a diminuir, chegando, portanto, no seu valor máximo. Essa derivação nos obtém a lei de Wien, que apesar de ter algumas variações no enunciado, essa aqui é a mais famosa, onde o comprimento de onda do pico, multiplicado pela temperatura, é igual a uma constante, chamada de constante de Wien. Assim, o comprimento de onda do pico é inversamente proporcional à temperatura, o que cria um efeito contraintuitivo para a maioria das pessoas
que é que, por exemplo, uma estrela de comprimento de onda maior, por exemplo, mais avermelhada, é mais fria. Por exemplo, Antares, que é vermelha, é bem mais fria do que Spica, que é azul, justamente por conta dessa propriedade da lei de Wien. Voltando ao Hiparco, que eu falei no começo do vídeo, agora a gente já sabe que o que a gente recebe das estrelas é o fluxo. Os nossos sentidos, principalmente a visão e a audição, trabalham em escala logarítmica. Eu não vou explicar muito sobre logaritmos aqui, mas essas são as propriedades que a gente vai usar ao longo da aula. Com essa ideia, a magnitude aparente sendo dada por m minúsculo, pode ser obtida por essa fórmula, onde 2,5 é o parâmetro por conta da escala que o Hiparco criou, e o sinal de menos é porque quanto mais brilhante é uma estrela, menor a magnitude dela. E quanto maior a magnitude de uma estrela, menos brilhante ela é. E C é uma constante de calibração, dado que a estrela Vega, a alfa de Lira, é a estrela de calibração zero. Quando eu tento comparar magnitudes, que é o ideal, perceba que essa constante de calibração some. E, usando a propriedade de logaritmos, que a subtração dos logaritmos é, na real, o logaritmo da razão, você encontra a chamada equação de Pogstrom, que compara duas magnitudes em função dos fluxos das estrelas. Essa magnitude, usando os fluxos, depende de onde você está, porque depende do fluxo que a gente recebe da estrela. Portanto, a gente chama esse tipo de magnitude aparente, ou seja, depende da distância da estrela até nós. A magnitude aparente do Sol, por exemplo, é dada por menos 26,7, porque a gente está a uma unidade astronômica do Sol. Percebam que, como o fluxo está dentro de um logaritmo, a magnitude de duas estrelas binárias, por exemplo, não é só a soma ou a subtração das magnitudes. O que você pode fazer, por exemplo, é substituir que o fluxo de uma delas é o fluxo da soma e o outro é o fluxo da estrela A, por exemplo. Assim, você consegue uma relação entre a magnitude e o fluxo de uma delas com a razão entre os fluxos. A magnitude absoluta, por outro lado, não depende da distância da estrela até nós e é uma medida muito mais precisa, entre aspas, para nos dizer informações sobre a luminosidade da estrela de fato. Isso porque a magnitude absoluta é como se fosse a magnitude aparente, só que sempre a 10 parsecs de distância da estrela. Assim, usando a equação da própria magnitude, você fica com essa expressão para magnitude aparente, que, percebam, também tem uma constante de calibração. Assim como a gente pode comparar magnitudes aparentes, a gente pode comparar magnitudes absolutas justamente para fazer essa constante de calibração sumir. Só que mais do que isso, como o termo 4πd² para ambas as estrelas são iguais, porque 4π é uma constante e d² vai ser 10 parsec ao quadrado, a gente, na real, encontra razões entre as luminosidades da estrela. O Sol, por exemplo, tem magnitude absoluta de 4,83, que é praticamente 5. Por isso, o Sol é chamado de uma estrela de quinta grandeza. Ou seja, por mais que seja a estrela mais brilhante no nosso planeta e tenha uma magnitude de menos 26, na real, o Sol é uma estrela pequena e pouco brilhante. Comparando a magnitude absoluta com a aparente, a gente consegue encontrar a distância do astro até nós, numa expressão chamada módulo de distância. Assim, a magnitude aparente menos a absoluta, eminho menos emão, que é a magnitude absoluta, é igual a 5 vezes o log da distância menos 5. Além disso, existe a chamada magnitude bolométrica. Para a gente medir a magnitude aparente, a gente precisa de detectores, certo? Só que esses detectores não conseguem detectar todos os comprimentos de onda. Assim, a magnitude bolométrica justamente conserta isso, que é a magnitude para todos os comprimentos de onda emitidos pela estrela. Assim, para comparar a magnitude bolométrica com a aparente, a gente aplica uma correção chamada de correção bolométrica, que é dada por essa expressão aqui, o termo BC. Esse BC pode variar o sinal de acordo com a definição, mas o ponto é que a magnitude bolométrica é sempre menor do que a magnitude real, porque, lembrando, a magnitude é uma escala invertida. Essa correção bolométrica é a diferença da magnitude no filtro V para o filtro total. Com isso, a gente pode definir o chamado índice de cor, sendo ele a diferença de magnitude em espectros diferentes. Geralmente, a gente usa o sistema UBV ou UBVRI, sendo ultravioleta, azul, visível, vermelho e infravermelho. Por exemplo, o índice de cor UV é a diferença nas magnitudes no ultravioleta e no visível. Essa parte, que eu vou começar agora, de extinção e avermelhamento, está muito melhor explicada no Fundamental Astronomy, do Carteret, e tem uma parte dela no Modern Astrophysics, do Carroll, se não me engano.
Esses são 2 livros um pouco mais avançados, mas eles são muito bons, principalmente porque eles são muito completos. Se o meio pelo qual a radiação passa não é completamente transparente, você tem perda de energia. Assim, você tem perda de intensidade luminosa na poeira interestelar, por exemplo. Essa perda depende tanto do comprimento de onda da luz, quanto do material que compõe esse meio interestelar. Em um intervalo infinitesimal, dr, você tem uma perda dl de luminosidade, proporcional à luminosidade inicial. Essa constante de proporcionalidade alfa é chamada de opacidade do meio, e ela te mostra quanta luz é roubada por esse meio. A profundidade óptica do meio, tal, é alfa multiplicado pela distância andada, ou seja, nesse caso, d tal é alfa vezes dr. Integrando a expressão inicial, a luminosidade após passar pelo meio é a luminosidade inicial vezes e elevado a menos tal. Ou seja, no mesmo material, ou seja, de mesma opacidade o tempo todo, quanto mais você anda nele, exponencialmente menor é a magnitude aparente. Assim, no módulo de distância, por exemplo, é necessário consertar a magnitude aparente, já que a absoluta não considera a extinção. Sendo Azinho igual a alfa vezes 2,5, Azinho é a perda de magnitude por distância. E a extinção Azão, em magnitudes, é, assim, Azinho vezes d, tornando a expressão do módulo de distância um pouquinho diferente. Inclusive, se você for resolver essa equação para d, você vai encontrar uma equação transcendental, ou seja, que você não consegue isolar d. Assim como a perda de luminosidade, a depender do comprimento de onda e do material do meio interestelar, as condições atmosféricas também causam perda significativa de luz e, portanto, de luminosidade que vem das estrelas. Considerando a atmosfera homogênea, a perda de energia e, portanto, de luminosidade é proporcional ao caminho que a luz faz. Assim, sendo a Hzão a altura da atmosfera, se a estrela estivesse no zênite, ela percorreria um caminho Hzão. Já se ela estivesse numa distância zenital Zzinho, o cosseno de Zzinho é igual a Hzão sobre o caminho percorrido, que eu vou chamar de R'. Assim, R' é igual a Hzão multiplicado pela secante de Zzinho, ou a cossecante da altura. Assim, dl, a variação infinitesimal da luminosidade, é menos alfa, sendo alfa a opacidade da atmosfera, multiplicado por L, vezes secante de Z, vezes dHzinho, a variação infinitesimal da altura. Ou seja, a variação infinitesimal de luminosidade é o coeficiente de opacidade alfa vezes a luminosidade inicial vezes o caminho infinitesimal, que é a secante de Z vezes dH. Integrando essa expressão, a luminosidade, depois de passar pela camada da atmosfera, é então a luminosidade inicial vezes E elevado a menos alfa vezes H vezes a secante da distância zenital, onde o coeficiente alfa vezes Hzão é a profundidade óptica do zênite. E a profundidade óptica no geral é a profundidade do zênite vezes a secante de Z. Existe um outro tipo de perda chamado avermelhamento. A absorção de luz na região do azul, ou seja, a comprimentos de onda menores e energias maiores, é favorecida em relação à vermelha, que tem menos energia. Assim, a luz que sai das nuvens interestelares está mais puxada para o vermelho, justamente porque esse vermelho é menos absorvido por elas, porque tem menos energia. Com isso, o índice de cor BV aumenta, porque o brilho em B diminui, aumentando assim a magnitude. Tal que B menos V é a magnitude absoluta em B, menos a magnitude absoluta em V, mais a diferença entre a extinção e magnitude na banda azul menos na vermelha, ou seja, AB menos AV. Geralmente denotado por B menos V, 0, o índice de cor intrínseco é o índice de cor antes de passar pelo meio interestelar. Já B menos V, sem nenhum subíndice, é o índice que a gente mede, ou seja, é o índice de cor já avermelhado. Assim, a gente chama de avermelhamento, ou color excess em inglês, por isso que a sigla é Hzão, a diferença entre esses dois valores. Ou seja, Hzão BV, ou avermelhamento, é igual a B menos V, o índice de cor que a gente já mediu, avermelhado, menos B menos V0, ou o índice de cor intrínseco. Se a gente substituir essas expressões, a gente tem, por exemplo, que o avermelhamento também pode ser a extinção em B menos a extinção em V. O conjunto dessas informações nos permite estudar e saber muito sobre as estrelas, uma vez que ele nos permite medir o seu tamanho, o seu brilho, a sua distância até nós,
os elementos que a constituem, a sua idade e etc. Como eu disse nos vídeos sobre telescópios, a maior parte do que a gente sabe e tudo o que a gente vê é luz. Por isso, a fotometria é uma das áreas mais importantes da astrofísica. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. E olha só como meu gato está. Completamente decadente. Lembrando que eu dou aulas particulares de matemática, física, biologia, química e astronomia. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo, tanto pelo meu celular quanto pelo meu Instagram. As aulas podem ser tanto voltadas para a escola, quanto para Olimpíadas, quanto para vestibulares. Além disso, também podem variar do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Você tem alguma coisa para dizer ao público por atrapalhar o vídeo? Nada? Absolutamente nada? Não.